Dando continuidade à aula de carboidratos, agora a gente vai falar de alguns suplementos. Então, existem alguns suplementos de carboidratos que já são bastante conhecidos no mercado. Um deles é a chamada maltodextrina. O que é essa maltodextrina? Ela nada mais é do que uma mistura de carboidratos, né? Onde você vai ter ali moléculas de glucose isolada, muito pouco, algumas de maltose também, e principalmente que destrinas, né? Com 3 a 19 moléculas de glicose. Então são pequenos polímeros de glicose. É um suplemento fonte de carboidrato de alto índice glicêmico e ela é obtida a partir da hidrólise parcial do amido de milho. Então o fabricante ele pega o amido de milho, coloca em contato com a enzima alfa-amilase e deixa e faz uma pré-digestão desse carboidrato, ok? Existem diversos suplementos de maltodextrina no mercado. Aqui eu coloquei a informação nutricional de um deles, né? Geralmente é vendido em sachê ou mesmo pote de 1 quilo. Então, por exemplo, nesse que está na tela aí, a gente tem que a porção ali pronta para o consumo de 40 gramas corresponde a 4 colheres de sopa. Geralmente uma colher de sopa tem em torno de 10 gramas de carboidrato. Quem é da nutrição sabe muito bem que a gente não tem padronização de colher de sopa. Então, há que se ter algum cuidado nisso também, porque às vezes o sujeito pega uma colher de sopa um pouco mais funda, um pouco mais rasa, e pode dar uma diferença grande no consumo desse carboidrato, tá? Uma coisa importante também de se observar, né? Quando a gente olha aí 40 gramas de carboidrato, que corresponde a 4 colheres de sopa, na verdade não é 100% carboidrato, né? Aqui tem 38 gramas de carboidrato, tá bom? Então, ficar atento nisso aí. Alguns suplementos, como géis, por exemplo, costuma às vezes ter 30 gramas no produto e às vezes a quantidade de carboidrato é 18, 20 gramas só. Então, tem que ficar atento a isso. Se a pessoa quer fazer uma bebida, né, com maltodextrina a mais ou menos 6%, bastaria pegar 3 colheres de sopa de maltodextrina, que daria 30 gramas, e adicionar água até completar 500 ml. Se você tem 30 gramas de carboidrato em 500 ml, isso significa que você tem uma solução a 6% de carboidrato. Tá? O outro suplemento de carboidrato também bastante famoso é a dextrose. Tá? Qual que é a diferença em relação à maltodextrina? Enquanto a maltodextrina o fabricante pega, coloca em contato com a enzima alfa-amilase e deixa digerir por um período, faz uma digestão parcial desse amido de milho, de modo que reduza ele a moléculas menores, né, polímeros menores. No caso da dextrose, não. Essa hidrólise ela é total. Então, lá dentro, né, no pó lá da dextrose, a gente só tem moléculas de glicose. Então, é uma digestão total. Até por isso, né, por ele consumir mais enzimas, o fabricante vende mais caro. Então, se vocês olharem no mercado, a maltodextrina é sempre mais barata do que a dextrose. Né? A diferença às vezes chega a 50%, 70% no preço. Tá? Também geralmente vendido na forma de sachê ou pote de 1 quilo. Tá? Aqui tem uma informação nutricional de um produto também. Aqui 2 colheres de sopa, o fabricante está indicando que é 25 gramas, e aí você teria nesses 25 gramas 23 gramas de carboidrato. De modo geral, tanto para dextrose quanto para maltodextrina, se considera aí 10 gramas por colher de sopa, mas volto a dizer, colher de sopa é um negócio meio complicado. Alguns vêm dosadores, aí se tiver um dosador, é bom conferir também, porque às vezes o scoop, o dosador que é colocado, ele não reflete a quantidade que está descrito no rótulo. Então eu aconselho sempre que o sujeito vai consumir a primeira vez, é bom ele ter uma balança caseira mesmo e ele fazer uma medida para conferir se aquela colher de sopa que ele está usando realmente dá a quantidade que você está prescrevendo, porque senão ele começa a consumir quantidades inadequadas. Tá? Será que a maltodextrina é melhor do que a dextrose? Né? A dextrose é mais cara, a gente já sabe disso. Mas será que ela é melhor? Olha, nesse estudo aqui, essa autora ela observou aqui a absorção intestinal e a evolução da glicemia após a ingestão de maltodextrina, dextrose, o oximase e de Vitargo, que é também um suplemento patenteado de carboidrato, tá? Também de alto índice glicêmico. Mas vamos olhar aqui para a dextrose e para a maltodextrina. Ó. A curva da dextrose e da maltodextrina é praticamente a mesma. Ó. O pico, né, o retorno aqui,
A maltodextrina demora um pouquinho mais para retornar ao nível basal do que a dextrose. Mas a diferença é muito pequena, gente. Muito pequena mesmo. Quando a gente olha na tabela, dá para ver melhor. Olha só. Dextrose, tempo zero, 95. Foi a 162. Com 1 hora já voltou para 126. Com 2 horas já voltou para o basal, 86. Olha a maltodextrina. Saiu de 96, foi a 166, ou seja, aumenta igual, né? Com 1 hora voltou para 114, com 120 minutos aqui está mais ou menos 108 e voltou para o basal em 180 minutos. Então, muito parecida, né? Lembra que a gente viu lá nas recomendações que na refeição pré-treino, o ideal, né, é carboidrato de baixo, moderado, desglicêmico, mas eu posso usar um de alto desglicêmico também. O ideal é que eu não use o de alto desglicêmico meia hora antes, 45 minutos antes. Por quê? Porque se eu usar meia hora, 45 minutos antes, como a dextrose, maltodextrina, quando o sujeito for começar o exercício, a glicemia dele ainda está mais alta e com certeza a insulinemia também vai estar mais alta. E aí ele tem uma queda mais brusca da glicose, da glicemia, nos primeiros 15 minutos, e algumas pessoas manifestam um episódio de hipoglicemia que a gente chama de hipoglicemia de rebote. Então, mas se você consumir 1 hora e meia antes, mesmo de alto glicêmico, não teria problema nesse sentido de começar o exercício com a glicemia já elevada e com a insulinemia elevada, tá? O de baixo e moderado, a vantagem é que eles vão liberando o carboidrato mais devagar. Olha o oximase, que é um carboidrato de absorção lenta, ó. Ele sobe bem menos, tá? Foi aqui a 120, o oximase. 45 minutos manteve, 60 minutos praticamente manteve, 90 minutos praticamente manteve, 120 minutos manteve, com 3 horas aqui que ele começou a retornar para o basal. Então, libera bem menos, mas tem uma liberação mais constante. Né? Aí o pessoal consome lá no pré-treino e vai pedalar, por exemplo, 2, 3 horas, ele está recebendo carboidrato durante esse tempo todo. Mas o ideal é a gente pensar na reposição durante, né? Agora, quando não tem como fazer reposição durante, esse carboidrato de baixo ou de moderado desglicêmico pode ser bem interessante, tá? Então, em relação à maltodextrina e dextrose, vantagem nenhuma, né? Compra mais barata, essa aqui é a vantagem, que economiza no bolso. E o oximase? A oximase é um pouco diferente, né? Ela é um chamado amido seroso, é um suplemento de carboidrato também, à base de amido, só que aqui concentrado em amilopectina, né? Você tem 95, às vezes 99% de amilopectina, que é aquela cadeia ramificada do amido, tá? É mais caro do que a maltodextrina e também a dextrose, né? Quanto mais sofisticado o produto do ponto de vista de manipulação de processamento, né, o fabricante cobra mais, tá? O custo então é mais elevado. Aqui a gente tem uma informação nutricional. Aqui vem um medidor, né? Então, um medidor daria 30 gramas. Esses 30 gramas eu teria 26 gramas do carboidrato, ok? Um estudo aqui que foi feito com o oximase, ou com ciclistas, eles testaram duas soluções, uma com maltodextrina, outra com oximase, para comparar, né, o perfil glicêmico e insulinêmico das duas, com 1 grama de carboidrato por quilo de peso, essa solução, tá? E aí a gente vê aqui, ó, a figura A mostra para gente aqui a concentração de glicose. Então eles tomam a solução meia hora antes, aí no número 3 aqui, ó, que é quando eles vão começar o exercício, imediatamente antes eles dosam a glicemia. Olha só a maltodextrina. A glicose está lá em cima, né? A glicemia está lá em cima, e o oximase está aqui embaixo, mostrando uma diferença importante na velocidade de absorção dos dois. No início do exercício, há uma queda natural da glicemia nos primeiros 15 minutos, que o músculo capta a glicose, depois o corpo reage a isso, né, se não está tendo reposição, com a glicogenólise hepática, mas repara que a queda de quem estava com a glicose alta é uma queda mais brusca e às vezes a pessoa manifesta algum sintoma de hipoglicemia. Isso vai mais ou menos constante, né, durante o exercício, são mais de 2 horas de exercício. Quando acaba o exercício, 15 minutos depois ele dá de novo a solução e a gente vê de novo voltando o perfil. Ó. A maltodextrina sobe bem mais e a oximase sobe bem menos, tá? Do lado de cá, do lado direito, a gente observa que insulina. Então, olha só, quem tomou a maltodextrina 30 minutos antes, na hora que começou o exercício, olha como é que está a insulinemia desse sujeito. Ela aumentou pra caramba. Então, ele começa
o exercício com muita insulina, por isso que aí entra muita glicose, sai muita glicose do sangue de uma maneira abrupta e às vezes a pessoa sente aquela hipoglicemia. Opa, perdão. O sujeito que consumiu a oximase, ó, a insulinemia dele está lá embaixo. Então a resposta insulinêmica aqui da maltodextrina é muito superior. E olha, durante o exercício a insulina baixa o tempo todo. Depois do exercício ele dá de novo soluções e ela responde novamente, tá? Nesse estudo aqui, o autor observou também a gordura plasmática. Então, a gente vê assim que a gordura plasmática estava maior no grupo que tinha consumido o oximase, né, porque aí tem menos carboidrato sendo liberado, e era menor no grupo da maltodextrina. Isso vale também para o glicerol, porque o glicerol sai junto com o ácido graxo lá do tecido adiposo, porque a gordura é armazenada na forma de triacilglicerol, né? E aqui embaixo ele faz uma medida de oxidação. Então, o pessoal da maltodextrina tem uma oxidação um pouco maior, não tem nenhuma diferença significativa entre os dois, né? Mas numericamente a gente vê sempre mais. Por quê? Porque está entrando mais carboidrato, entrou carboidrato mais rápido, né? E do outro lado, a gente vê na oxidação de gordura, quem tomou oximase sempre tem uma oxidação de gordura um pouco maior. Por quê? Porque a liberação de glicose no sangue e de insulina foi menor, né? Mas também ele não encontra diferenças significativas, não, tá? Aí ele fala aqui embaixo, né, que a ingestão do carboidrato de baixo índice glicêmico, no caso aqui é só o oximase, antes do exercício prolongado, né, bloqueia aquele pico inicial de glicose, de insulina, tá? E aumenta a degradação de gordura aqui durante o exercício comparado à maltodextrina. Então, como pré-treino, né, principalmente quando o sujeito vai fazer treinos mais longos e não tem como fazer reposição de carboidrato, é uma boa opção. Uma outra opção que se tem também, que tem sido mais investigada agora, é a palatinose. Esse já é mais caro ainda do que o oximase, né? Então, a palatinose ou isomaltulose é um disacarídeo extraído da beterraba, né? E aí a molécula é glicose mais frutose, mas com ligação alfa-1,6, não alfa-1,4 como é no amido. E ele é um carboidrato de absorção lento, o índice glicêmico dele é 32, tá? Aqui a gente tem a palatinose, tinha a época que esse potinho aqui de 400 gramas estava 60, 70 reais, não sei como que está hoje, tá? Então aqui um produto mostrando aqui que a porção de 15 gramas, que são dois dosadores que já vem no produto, daria as 15 gramas de carboidrato. Aí ele tem uma sugestão de preparo aqui, ó, 15 gramas, com um copo médio de 200 ml de água, ou bebida de sua preferência, misturar até o total da homogeneização e consumir, tá? Nesse caso aqui, o sabor aqui é sem sabor, sem adição de aroma, então ele é natural, né? Alguns são saborizados, tá? Aí ele fala de sugestão de uso aqui, né? Usar preferencialmente antes da atividade física ou conforme a orientação do nutricionista ou do médico, né? A preferência é para antes, tá? Até às vezes algum atleta usa palatinose durante o exercício, mas quando se usa durante o exercício, é combinado com o de alto índice glicêmico. Então, por exemplo, eu vou fazer uma solução, vou pôr 70, 80% de maltodextrina e 10, 20% de palatinose, para ter um carboidrato rápido e um mais lento durante o exercício físico, tá? Mas se você tem condição de fazer reposições constantes de carboidrato durante o exercício, não é necessário. É mais usado menos como pré-treino, principalmente em que situação? Eu não vou ter como ficar fazer uma boa reposição durante o exercício. Então, vou participar de uma corrida. Vocês vão perceber, por exemplo, principalmente atleta de elite numa corrida, eles não conseguem fazer muito bem reposição. Por quê? Porque beber correndo é difícil, comer correndo é difícil, tá? Então a reposição ela fica prejudicada, né? Sei lá, o sujeito vai jogar uma partida de futebol. Será que ele vai conseguir ficar consumindo carboidrato durante a partida? Ele tem um intervalo, mas e durante a partida? Tem como? Tem alguns momentos que é possível fazer algum tipo de reposição, mas a gente vê que não acontece muito. Talvez, como pré-treino para esse sujeito também, a ingestão de palatinose pode ser um interessante também. Aqui a gente vê um estudo já na década de 80 mostrando, né, a resposta glicêmica da palatinose. Então, comparando aqui com a sacarose, que é aquele açúcar de cozinha. Então, a gente vê aqui a glicose da sacarose bem mais alta, né, que é de alto índice glicêmico, e da palatinose bem mais baixa e bem mais constante, ó.
enquanto que a glicose, a glicemia volta para o basal em 90 minutos, né? Quase em 60 minutos já volta. A da palatinose, ela fica mais estável por mais tempo, fica um pouquinho acima por mais tempo. E aqui embaixo a liberação de insulina, da sacarose bem maior comparada à palatinose. Aqui um estudo que trabalhou com palatinose, né, usando no ciclismo. Então os autores pegaram aqui 20 homens treinados, colocaram para fazer 90 minutos de exercício a 60% VO2 máximo. Eles consumiram 750 ml de bebida contendo 75 gramas de palatinose, ou seja, uma bebida com 10% de carboidrato. Só que isso é pré-treino. Aquela questão lá de 4 a 8% que eu falei é para a reposição durante o treino. Aqui ele está tomando antes do treino, tá, gente? Então não tem problema se é uma concentração maior. Aí comparou, né, a bebida com palatinose contra a bebida com maltodextrina, tá? Isso foi tomado 45 minutos antes do exercício. E depois que eles fizeram esses 90 minutos de exercício a 60% VO2 máximo, eles fizeram um outro teste físico até com uma carga de trabalho pré-estabelecida e que tinha que ser feito no menor tempo possível, tá? Para ele medir desempenho físico. Era um estudo duplo cego e crossover. Quando o estudo é crossover, significa que esses 20 homens tanto fizeram o teste depois de consumir palatinose, como fizeram o teste depois de consumir maltodextrina em momentos diferentes, tá? E duplo cego que eles não sabiam o que eles estavam recebendo e quem estava dando a bebida para eles também não sabia o que estava dando. E aí aqui a gente observa, né, a resposta glicêmica da palatinose e da maltodextrina, a gente já é uma diferença esperada. Lembra que eles consomem 45 minutos antes de começar o exercício. Quando começa o exercício, ó, as duas já retornaram, mas a da maltodextrina ainda está bem mais alta. No início há uma redução da glicemia normal, depois ela volta e estabiliza, e aí foram os 90 minutos de exercício, depois o teste contra relógio, tá? Esses autores aqui colocaram o seguinte, que nesse teste contra relógio aí, o pessoal da maltodextrina terminou o teste, gastou em média 31,08 minutos para finalizar o teste. E o grupo da palatinose gastou em média 30,05. Então há uma diferença aqui, tá? Mas é uma diferença, sim, porque eles têm uma coeficiente de variação maior. Aí ele coloca que, embora a diferença seja pequena, ela pode ser significativa. Se isso for em atletas de alto rendimento, pequenas diferenças a gente sabe que faz modificar resultado. Às vezes a diferença entre um medalhista de ouro e um medalhista de bronze é quase nada. Então qualquer coisinha, qualquer alteração pequena no desempenho, ela pode ser relevante, tá? Aqui no estudo ele ainda avalia a questão de oxidação, né, de gordura e oxidação de carboidrato. Então, obviamente, né, no grupo que recebeu palatinose, que tem uma liberação mais lenta de carboidrato e mais alongada, como você tem menos carboidrato e menos insulina, você tem uma oxidação maior de carboidrato, de gordura comparada a quem consumiu a maltodextrina, né? O aumento da ingestão de carboidrato, gente, ele inibe a oxidação de gordura durante o exercício, isso é fato. Mas eu não estou dando carboidrato para o sujeito, ou antes ou durante o exercício, pensando em modificar a oxidação de gordura. Eu quero que ele tenha substrato energético suficiente para ele liberar energia rápida e ter desempenho físico. A questão ali é desempenho físico, não tem nada a ver com composição corporal, tá? E aqui no caso da oxidação de carboidrato, a gente vê o quê? Quem consumiu maltodextrina está oxidando mais carboidrato e menos gordura. Então esse sujeito aqui, né, teria condição de fazer, de desempenhar melhor. A questão aqui é que o exercício foi longo, então a depleção do carboidrato acontece, tá bom? E aí ele coloca, né, na conclusão aqui dele, que a palatinose manteve a glicose sanguínea mais estável, né, e uma oxidação de gordura maior durante o exercício, e que isso resultou em um aumento na performance de ciclismo comparado à maltodextrina. Lembrando o seguinte, ele deu esse carboidrato 45 minutos antes do treino, não deu mais nada. Os sujeitos fizeram, ao todo aqui, deu mais ou menos 2 horas de exercício. Já era tempo suficiente de exercício para a gente pensar numa reposição de carboidrato durante o exercício. Então ele não fez reposição, tá? Mas se for num ciclismo, muitas vezes a possibilidade de reposição ela é real.
Tá? Se não fosse real, tudo bem. Então, volto a dizer, entendo que essa palatinose, ou mesmo a oximase como um pré-treino, para quando você vai fazer exercício longo e não tem a possibilidade de fazer reposição durante o exercício, é uma boa se pensar nesse suplemento. Mas se eu tenho condição de fazer reposição durante o exercício, já perde bastante a validade, tá? Existem outros suplementos de carboidratos, né, que são misturas de carboidrato. A gente tem em pó, que os fabricantes colocam vitaminas e minerais. Quanto mais coisa o fabricante coloca, mais caro ele vai cobrar. E tem os géis que muitos gostam de utilizar. Aí o gel, obviamente, ele é viscoso, né, quase uma consistência de um mel. Então, o sujeito tem que chupar ali o sachêzinho e tomar uma água até para conseguir deglutir, porque durante o exercício as mucosas vias aéreas tendem a ficar mais secas, né? E também é o seguinte, o sujeito coloca, faz um gel de carboidrato saborizado, coloca num sachêzinho e te cobra muito mais caro, sai bem mais caro, tá? É bonitinho, mas não é tão barato. E a gente tem ainda diversos hipercalóricos, né, conhecidos popularmente como massas. Esses aí também a gente pode considerar suplemento de carboidrato, porque a maioria deles tem uma quantidade grande de carboidrato, geralmente acima de 70%. Eu já vi hipercalórico com 75, 80, 85% de carboidrato. Inclusive, às vezes o sujeito vai numa loja ou num site e vê um hipercalórico lá muito barato, pode desconfiar, porque tem muito carboidrato e pouca proteína. Porque o ideal é que o hipercalórico ele fosse mais equilibrado, né? Máximo 70% de carboidrato e pelo menos uns 20% de proteína. Mas às vezes a gente vê com muito carboidrato, tá? E o sujeito, se ele quiser, ele pode consumir alimento. Então, assim, tem muito atleta, no tênis a gente vê muito o pessoal comendo banana. É um alimento rico em carboidrato, só que é sólido, né? Então, se depende da adaptação. O Guga, que foi né, o tenista mais importante do Brasil aí, campeão de Roland Garros, consumia banana. Tem atleta que consome barra energética. Aí, de preferência, uma barra que tenha menos fibra, né, para facilitar o processo de esvaziamento gástrico. Trabalhei com um atleta uma vez que consumia uva passa, né? Tem atletas que gostam de paçoquinha. Só chama atenção no caso da paçoquinha, porque o teor de gordura dela não é muito baixo, tá? Então, às vezes você tem aí numa paçoquinha quase 10 gramas de carboidrato e 5, quase 6 gramas de gordura. Então, a gente já sabe que a gordura atrasa o esvaziamento gástrico. Para fazer reposição só com paçoquinha, eu acho que fica um pouco complicado. Né? Você pode colocar uma ou duas durante uma hora, mas só a base de paçoquinha é mais difícil. Rapadura, tem atleta que gosta de rapadura. Rapadura é fonte de sacarose, então dá para utilizar. Balinha, né? Jujuba, vários tipos de. Tem até algumas jujubas já vendidas como suplemento esportivo mesmo, né? A indústria aproveita dessas coisas. Então você pode usar alimento, só que o alimento sólido, né, a gente viu naquele estudo lá atrás que parece que ele deixa a sensação de plenitude gástrica maior, principalmente à medida que vai passando o tempo. Às vezes o sujeito pode mesclar, uma hora come uma banana, uma fruta desidratada, uma barra energética, num outro momento consome um gel de carboidrato, num outro momento consome uma bebida. Eu estou falando isso dentro do mesmo treino, da mesma competição, tá? Mas tudo, se o sujeito tiver adaptado, qualquer coisa pode ser. Ele pode consumir aqui um biscoito salgado, por exemplo, que já repõe carboidrato, repõe sódio. Se ele está acostumado, se ele consegue se dar bem com isso, não há problema. O importante é sempre o quê? Treinar o sujeito. É que ele estabeleça para ele uma rotina de consumo de alimentos, se for necessário, durante os treinos, e aí, se ele se adaptou àqueles alimentos, se for possível levar esses mesmos alimentos para a competição, não tem problema nenhum. Tem que ver também o que é possível na competição, tá? Porque às vezes não é possível. O sujeito está consumindo uma coisa no treino, mas na competição ele não vai conseguir consumir aquilo porque não dá para ficar carregando, não tem como chegar esse alimento até ele. E o tipo de oferta de repositores que está sendo feito naquela competição é diferente. Então é melhor você adaptar as condições que você vai encontrar em competição. Isso pensando, claro, mais em atleta de alto rendimento que vai participar de um evento esportivo pensando em resultado, em ganhar alguma coisa, né? O atleta amador, né? Ou aquele que pratica de maneira mais recreativa, que vai para uma competição como desafio pessoal, aí é outra história. Embora esse sujeito a gente tem que tentar ajudar ele a desempenhar o melhor possível, né? Porque ele consiga terminar a competição bem.
mas ele não tem compromisso com a vitória. Se as coisas começarem a dar errado, se ele quiser parar e abandonar, ele abandona sem problema nenhum. Né? Se ele quiser parar numa estação para fazer uma reposição, descansar 5 minutos depois continuar, ele pode fazer isso. Um atleta de alto rendimento não pode, ok? Então a gente finaliza aqui essa parte de carboidratos, né? Revejam as aulas, vejam as recomendações que são importantes. É um nutriente fundamental, principalmente pensando em rendimento físico, né? Se o sujeito começa a fazer uma dieta muito pobre em carboidrato, há uma tendência natural que ele comece a perder rendimento físico. Até tem alguns estudos com dietas cetogênicas em atletas que fazem atividade de longa duração, principalmente ultra endurance, mas assim ainda é muito controverso, né? E demora assim, um certo tempo o sujeito conseguir se adaptar a essa situação. A gente está falando de semanas e talvez meses, e às vezes o atleta não se adapta. O que a gente tem muito forte, muito bem consolidado na literatura é esse: é o papel do carboidrato no fornecimento de energia e o papel do carboidrato no rendimento físico. Isso aí está muito estudado, muito consolidado, não falha. Tá? Então o sujeito vai fazer exercício, principalmente de longa duração, entrar com carboidrato cheio, se for possível fazer reposição, faz, se não for possível fazer reposição, aí torna-se mais importante ainda o pré-evento, ou seja, que você coloque ele na competição tanto bem hidratado quanto com as reservas de carboidratos cheios, sabendo que durante o evento esportivo ele vai ter poucas oportunidades de fazer algum tipo de reposição. Quando a reposição é possível, fica mais fácil fazer esse planejamento. Planejamento precisa ser sempre individualizado, respeitando a tolerância do sujeito, as adaptações que ele já demonstrou durante os treinamentos, tá? Não existe uma receita que seja adequada para todas as pessoas. Cada um tem uma necessidade diferente e cada um vai responder melhor a partir de uma estratégia, ok? Então nós encerramos aqui essa parte também.